começando mais um VCA Cast e o tema de hoje é maternidade e carreira. Eu sou Hanna, trabalho no marketing da VCA, sou mãe de Isis e Letícia, duas menininhas gêmeas de 6 anos. Estou aqui com Camila, nossa corretora. Eu sou Camila, mãe de João Pedro e Heitor, entrando na fase da pré-adolescência, um de 15 anos e outro de 12. E aqui a gente está também com Bia. Bia Beatriz Vilaronga, sou mãe de uma menininha de 1 ano e 4 meses, Manuela, e sou gestora do setor de novos projetos. Por muito tempo, falar de maternidade e carreira era falar de escolhas. Mas hoje talvez a conversa seja outra. Como a maternidade transforma a forma de trabalhar, de decidir e de construir uma vida. E quando a gente fala de construir uma vida, a gente fala de construir um futuro, segurança e das decisões que a gente vai tomar ao longo dela. E não só para a gente, mas também para a nossa família, né? E eu queria começar entendendo um pouquinho desse momento de virada para vocês, porque toda mãe tem um antes e depois. E a primeira coisa que eu queria entender de vocês é qual foi a primeira mudança que vocês tiveram da maternidade, de vocês sabendo quando iam ser mães até hoje, o que mudou, assim? Vai? Eu sou uma pessoa muito agitada e eu sempre fui de tomar decisão de forma imediata. Mas no momento que eu descobri que eu ia ser mãe, eu tinha que respirar para tomar uma decisão mais assertiva, porque toda qualquer decisão, quando a gente é mãe, impacta diretamente na vida dos nossos filhos. Eu acho que a mudança, né, que toda mãe passa, que você fica nessa, peraí, será que vai dar certo ou não vai? Eu acho que, em mim, mudança que eu consegui ver, eu acho que eu fiquei muito mais forte. Eu acho que a Bia, antes de ser mãe, não aguentava metade da vida da Bia depois de ser mãe. Assim. Eu me vejo fazendo coisas que eu não daria conta se eu não fosse mãe. Então, eu acho que a minha mudança maior, pessoal, foi essa força de fazer esse tanto de coisa que eu achei que não seria possível. Então, acho que, para mim, foi a minha maior mudança. Eu acho engraçado que são várias pequenas mudanças no longo do caminho, mas que depois a gente junta, sei lá, no fim do ano, vai fazer uma análise, vê um bolo só e fala, nossa, eu mudei tudo isso. Que momento foi que isso aconteceu? E no caso de vocês acham que foi uma mudança mais emocional ou mais prática? Mais no dia a dia, na forma de lidar com as coisas, na forma de sentir? Poxa, eu acho que é os dois. Eu acho que emocionalmente a gente não pode nem falar, né? Quando a gente começa a falar de filho, a emoção já extrapola. Mas eu acho que na prática mesmo, ali no dia a dia, de tudo que a gente consegue dar conta e quando a gente, né, coloca na balança o trabalho e a família e os filhos. E aí eu acho que é tudo, assim. É outra pessoa. Eu acho que a mulher, depois da maternidade, ela como se ela tivesse nascido de novo ali, a partir daquele momento, né? Sempre dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, exatamente. Eu acho que realmente nasce ali naquele momento. Eu me lembro, assim, claramente de estar grávida. E desde o início, assim, a mulher, quando ela descobre ali aquele momento positivo, né? A gente parece que a gente já viveu com aquele ser ali a vida inteira, que a gente nunca viu, e a gente já ama horrores. Mas quando nasce, eu achava, quando eu estava grávida, eu achava que eu já amava muito a minha filha. E aí eu tinha certeza disso. Mas, assim, no momento que ela nasceu, que ela veio pro meu colo, parece que transformou, assim. O mundo mudou a cor completamente. Fez um negócio, assim, que você ficou, poxa, acordei agora pra vida, onde eu estava? Quem eu era antes disso? Eu não consigo me lembrar da minha vida sem a minha filha, assim. Eu não sei quem eu era antes dela. Né? Emocionalmente, assim, eu não consigo falar. Então, parece que naquele dia meu mundo se abriu. É como se eu tivesse acordado para a vida ali naquele momento que eu peguei ela no meu colo. E eu já amava muito quando ela estava grávida. Então, quando nasceu, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vivi tanto tempo sem isso aqui? Isso é como a Bia falou, nasce uma mãe, nasce uma leoa, porque você consegue ter um jogo de cintura para dar conta de tudo e, no final, você está ali presente para ter aquele momento e pensar como eu consegui fazer tanta coisa. O nosso emocional está abalado, mas para ele ali, para aquele ser pequenininho, a gente está firme, sabe? Eu digo assim, eu escutei uma vez uma mãe falar e foi exatamente o que a gente sente. Um filho é o ar que a gente respira. É o ar que a gente respira. Isso é verdade. E teve algum momento que vocês perceberam, que vocês olharam assim e falaram, eu mudei? Ou foram mudanças gradativas que vocês já foram notando ao longo do tempo, depois que já tinham acontecido?
Eu acho que a gente muda diariamente, Muda, mas rotina a muda. nossa rotina ela é tão assim, minha neném é mais nova, né? Então vocês já estão um pouquinho mais distante da minha fase, mas com certeza vai ser claro para vocês assim que logo depois que nasce ali, a gente meio que se anula e a gente Exatamente, vive sabe dica, aquilo. né? A gente vive e respira aquele bebê pequeno que a gente precisa manter vivo. Não sei como vou manter vivo um ser humano. E que depende de você e que precisa de você o tempo inteiro. E ali você está dentro de casa, ali no momento da licença maternidade. Então, você respira aquilo. Você esquece de você se anula. Então, eu me lembro de alguns dias eu pedi minha mãe e falar, mãe, vem, fica com ela aqui meia hora, deixa eu ir escovar o cabelo no salão só para eu lembrar que eu existo, assim. Fazer uma unha, fazer uma coisa. E aí você esquece de você. Eu acho que hoje eu consigo ver mais a minha mudança do que eu via anteriormente. Então, eu acho que agora eu consigo olhar e falar, poxa, eu mudei. Porque agora que ela já tem um ano e 4, eu já consigo ir entendendo, já voltei ao trabalho, o mundo está acontecendo, a vida está continuando, além daquele pequeno bebê que precisa de você. Então, eu acho que agora eu consigo parar e olhar, poxa, essa Bia é muito diferente da Bia que tinha antes de Manu. A Bia antes de Manu era outra e a Bia mãe é completamente diferente. Então, acho que agora eu consigo ver isso mais do que antes. Antes eu não via nada em mim, eu só existia, eu estava só sobrevivendo. Eu já tinha esse impasse, porque eu sempre amei trabalhar e eu ficava nessa loucura de pensar, meu Deus, eu tenho que voltar a trabalhar. Porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava trabalhando. Então, para eu ter que imaginar que eu iria voltar para o ambiente de trabalho e deixar uma pessoa que depende de mim totalmente sob cuidados de outros, era impossível. Ninguém ia dar conta como eu dava, ninguém ia cuidar como eu dava. Então, assim, foi muito doloroso. Foi muito doloroso porque eu tive que abdicar do meu momento que eu queria, porque para mim era fantástico estar ali trabalhando no meio de pessoas e sair para estar dentro de casa, Deus, Sim. eu e uma pessoa. Comigo já foi um pouquinho diferente, porque eu nunca pensei em não trabalhar. Mas quando elas nasceram, eu ainda tive um impasse. Eu acho que de 1 ou 2 anos, tipo, mas e se eu parar de trabalhar? Será que eu ainda vou conseguir existir? Vai dar tudo certo? Será que não vai? Mas decidi continuar trabalhando. E eu vi muito que comigo, antes delas nascerem, eu tinha muitos planos. Mas eu não realizava nenhum deles. Era tipo, eu sempre tenho tempo. Depois eu consigo. Depois eu começo. E depois que elas nasceram, não. Eu só tinha aquele tempo. Eu só tinha aqueles 30 minutos para ir no salão. Eu só tinha aqueles 15 minutos para dar uma volta no quarteirão. Ainda mais que eu tive 2. Então, eu cronometrava os horários, Rotina tudo. dobrada. Eu cronometrava todos os horários, tudo certinho, para ver onde é que eu conseguia me encaixar ali. E, ao mesmo tempo, eu não queria descansar, porque eu ficava, não, mas eu estou desperdiçando o meu tempo para mim e não tem como. As pessoas têm aquele ditado, enquanto o filho dorme, você corre para fazer Sim. as coisas. Só que você não quer dormir, Às vezes você precisa dormir também quando o Aham. filho dorme. corre para fazer como tudo. assim? Sim. Como que você vai fazer tudo se você está exausta, você quer dormir junto com a Sim. criança? Hoje eu fico brincando que eu não entendo essas mães que dão essas dicas loucas quando a gente tá grávida e tipo, aproveita pra dormir agora. Sim. Ou quando ele estiver dormindo, você aproveita pra fazer tal coisa. E eu fico pensando, minha amiga, como que você conseguiu? Sim. Porque às vezes ele tava dormindo e eu só precisava dormir também. Eu só Então queria não dava ficar pra eu. olhando ele dormir. Não dava pra, enquanto Não ele tava queria. dormindo, eu ir lá fazer 1000 coisas. Não, eu só precisava daquele momento dele dormindo um pouquinho. Ou eu ia Então, dormir ou eu ia comer. Ou tomar um banho mais longo. Eram as 3 opções que eu queria E na outra, vida. Eu não ainda sei tô com saudades dos E banhos assim, longos. você coloca para dormir, aí você tá fazendo as suas coisas nos primeiros 15 dias, aí aquela loucura, peraí, Vigi, tá dormindo muito tempo. Será que tá vivo? Sim. Aí você vai assim na pontinha do pé com medo de olhar para saber se tá respirando. É doloroso, por isso que eu entendi que é o ar que a gente respira. Isso é verdade. E hoje a maternidade, ela é uma mudança, mas ela começa a impactar diretamente nas nossas escolhas. Exatamente. E ela traz uma nova forma de decidir como a gente vai ver a vida daqui pra frente. E eu queria entender se hoje tem alguma coisa que vocês não abrem mão de jeito nenhum. Ou se vocês foram abrindo mão e sabem que vão voltar a longo prazo, como é que é essa questão para vocês? Eu falo assim, tem uma frase, né, que eu gosto muito, que diz que a mulher ela vai ser salva pela maternidade. E, assim, realmente, nós somos salvas pela maternidade. A gente abre mão de tudo por aquele ser. Então, Sim. eu acho que, assim, é o maior amor e o maior exemplo de amor, assim. E eu acho que se assemelha muito ao amor de Deus para com a gente, é a maternidade, né?
ninguém dá a vida pelo outro ou abre mão de tudo pelo outro, exceto Deus que fez isso por nós. E eu acho que é a gente que faz isso pelos nossos filhos. Então, eu acho que o amor de Deus ele se assemelha ao amor de uma mãe pelo filho. E isso, ele norteia a partir dali todas as nossas decisões. E as nossas decisões, elas são para com os nossos filhos. Então, assim, a gente escolher ficar em casa ou escolher trabalhar, a gente escolher estar ou não no ambiente. Então, tem ambientes hoje em que eu não gostaria de estar porque eu não gostaria que o meu filho estivesse. Então, a gente começa a fazer escolhas, assim, eu hoje... eu passo aqui na rua, escuto uma música, mas essa música que está passando não é uma música que eu coloco no meu carro porque não é uma música que eu quero que a minha filha escute. Exato. Então, assim, tudo na minha vida, a partir de agora, é uma escolha pensando nela. Eu não deixei eu não me anulo mais. Eu entendi que ela precisa de uma mãe que seja forte e que precisa pensar nela mesma, mas as minhas escolhas são baseadas nela. Então, essas nossas decisões, elas são tudo para o nosso filho, né? Eu decidi que eu precisava treinar, porque me faz bem, porque eu preciso respirar um pouco, e eu só faço isso no meu horário de almoço, porque eu não abro mão do meu momento com ela à noite. Então, eu já passo o dia inteiro trabalhando, eu já não fico com a minha filha, eu não consigo chegar em casa à noite e ainda deixar a minha filha de novo para que eu possa fazer aquilo, para sair, vou ali e vou deixar minha filha lá. Poxa, é o momento que eu tenho com ela, então isso eu não abro mão. Eu não abro mão dos meus momentos com ela. Então, a gente entende que vai ter dias no trabalho em que vai ser mais puxado, que a gente vai sair mais tarde e que, infelizmente, a gente chegou, ela já dormiu e a gente perdeu esse momento. Mas eu não faço disso uma rotina. Eu não faço com que... Não perco o meu tempo com ela de propósito. Sim. Então, a minha escolha é o meu tempo com ela. Então, poxa, mas Bia precisa ser mulher, precisa treinar porque faz bem para ela. Bia vai fazer isso no momento em que ela não está com a filha dela, porque o momento que ela está com a filha dela é o momento de estar com a minha filha. Um momento Então, hoje eu sento ali, eu brinco com ela, eu não pego o celular. Todo mundo fala, meu Deus, você é péssima de responder quando você não está trabalhando. Eu já trabalho o dia inteiro respondendo todo mundo. Então, quando chega à noite, esqueceu ali, é o meu tempo com ela. Eu não abro mão do meu momento com a minha filha. Eu acho que é isso que eu não abro mão de jeito nenhum. Eu consigo, e aí a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que equilibrar a gente ser uma boa profissional, a gente ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma mulher, uma boa dona de casa, que é muita coisa. Mas o meu momento com a minha filha, eu não abro mão. É um momento de qualidade, porque a gente passa o dia correndo. A minha rotina é diferente muito da de Bia, porque a de Bia ainda está bebezinha e sente falta, mas não entende. Sim. A minha vida é corrida, essa vida de corretora, você não tem horário para atender cliente, então eu trabalho o dia todo, todos os dias. O momento que eu tenho, parece até brincadeira, de estar mais com eles de qualidade, para a gente dar risada, conversar, é no horário de buscar para ir para o colégio. Quando o meu marido vai buscar, eu fico até me sentindo mal, porque é o momento que eles contam como foi amanhã, como foi o colégio, novidade ou qualquer coisa que tenha acontecido. E, assim, a gente serve como pilar e como exemplo. Bia falando o seguinte, que eu escuto uma música de qualidade porque eu vou escutar uma música que meu filho, lá na frente, eu quero que ele tenha os gostos musicais, né, da gente. E aí eu lembro que esse final de semana ele foi assistir um filme. E você vê que você serve de exemplo, porque ele falava, mãe, só estou lembrando da senhora aqui. Aí eu pensava, ele não está se concentrando no filme, eu gosto muito de música internacional. Sim. E aí ele foi assistir o filme de Michael Jackson, aí quando passava as músicas, ele falava assim, estou lembrando da senhora. Olha a música que a senhora gosta. Então você vê que nós somos os pilares, né? E o exemplo dos nossos filhos. Tudo que a gente faz reverbera na vida deles. Por isso que a gente tem que ser um exemplo, tem que ser aquela pessoa forte, aquela pessoa corajosa, né? Que qualquer coisa impacta na vida deles. E puxando essa questão também, eu também levo as meninas sempre na escola. Porque, por exemplo, comigo, elas iam, quando era eu ia de transporte. Meus pais não tinham como me levar. E eu vejo o quanto isso é diferente para elas. Às vezes, quando eu vou diretamente da escola, de noite buscar, geralmente eu levo para ir. E elas falam, nossa, mamãe tá aqui, mamãe veio hoje. E elas vão contando dos amiguinhos, do que aconteceu. Exato, é sobre isso. Tipo assim, já dá para ver uma evolução.
uma mudança, porque aí de noite, quando a gente senta, já é outro assunto, senta para fazer a tarefa da escola, e aí vê essa questão do aprendizado, da mudança. Eu trago muito elas para vir para a VCA, para brincar aqui, e aí às vezes elas passam na rua e elas olham, mamãe, a VCA, a VCA. É como se fosse, tipo, um grande mundo com tudo dentro. Para mim, hoje, funciona dessa forma. E mesmo que você não esteja presente o tempo todo, mas no momento que você estiver presente, que ele sinta que você está ali para ele. Bia vai passar por essa fase já já, que é a fase de estar no colégio, de ter as apresentações. Então, minha preocupação era essa. Toda e qualquer apresentação, eu estarei presente, é uma coisa que eu não abro mão. E eu fui para todas. E eu via as criancinhas que não estavam, né, com os pais presentes, eles ficavam assim no palco, olhando. Aí eu vi que começava a chorar, e eu pensava, meus filhos nunca vão passar por isso, porque eu estarei em todos os momentos. E realmente faz a diferença. Você vai ver, porque a criança fica procurando a gente. Se ele vê um monte de mãe ali, cadê a minha mãe que eu não estou vendo? É interessante isso, porque eu acho que a gente agora está numa geração de mães, né? Assim, pelo que a gente está conversando aqui, que a gente parece que está para quebrar ciclos mesmo, né? Eu acho muito interessante, porque a gente passou por alguma coisa que a gente não quer que os nossos filhos passem. Verdade. E a gente tinha algumas gerações em que, não, eu fazia isso, meu filho também vai passar. Não, eu não tive pai, não tive essa atenção, meu filho também não vai ter, porque eu sobrevivi, eu tô viva. E a gente é ao contrário. Então, poxa, você não ia de carro com seus pais para a escola, mas você pode fazer isso pelos seus filhos, e isso importa para você. Porque a gente não tá aqui para ficar repetindo, né? Esses erros e esses ciclos que eram de antigamente, a gente tá aqui para quebrar isso e para dar uma situação melhor para os nossos filhos. E se a gente pode, com o nosso trabalho, com nossa dedicação, tudo bem que, mas antigamente a mãe ficava só em casa, hoje a mãe trabalha. Isso. Poxa, mas a gente trabalha, mas a gente também dá algo para os nossos filhos, também é por eles, né? Então, principalmente por eles. Então, eu acho que a gente está aqui para criar uma nova geração de mães e para criar uma nova geração de crianças e adolescentes e futuros adultos também com talvez menos problemas. É um olhar completamente diferente para a vida. Exato. E puxando esse mesmo gancho, eu queria saber se teve alguma decisão recente que alguma de vocês duas tomaram pensando nos filhos. Eu tive, parece uma coisa simples, mas eu tive. Eu fui para a expansão agora, e de Caruaru, me encontrei, achei assim fantástico, amei o pessoal, amei o público, amei o mercado. E aí recebi a proposta de passar mais uns dias lá. Foi bacana, você vai performar, eu gosto do seu jeito, fica mais uns dias aqui. Aí eu pensei, meu Deus, é o meu momento. E os meninos, como é que vão fazer? E assim, todo mundo. É muito fácil quando você não é mãe, ou muito fácil a gente dar palpite, né? Na vida dos outros. É engraçado, porque todo mundo se sente nesse direito, o que não é errado, mas estar no nosso lugar é complicado, porque eu já tenho minha rotina com eles, o nosso dia a dia. Então, eu pensando, meu Deus, fiquei 5 dias. Eles se viram, porque eles já estão grandes, eles já são grandes, mas a minha presença dentro de casa com eles, ou nessa rotina do dia a dia, faz diferença. Sim. Aí eles, a senhora não vai? Não. Oba! Aí aquilo me deu uma dor, porque eu queria que eles falassem assim, mãe, vá que a gente vai estar aqui forte, esperando você, sabe? Eu fiquei para morrer. Porque eu queria ter ido, mas não pude, porque eu já tinha passado 5 dias, e por mais que eles torçam por mim, porque hoje eles vibram, né, que já estão grandes, eles vibram, eles acham fantástico ver a gente aqui. Vai, mãe, a senhora vai vender 2 casas, viu? E assim... Aí, mesmo que não tenha vendido... Eu chego e digo, vendi. Que bom, mas isso é uma corretora de sucesso. Oh, meu Deus então, do céu. hoje, eu estou numa fase que eles já vibram por mim. Sim. Então, eu chegar e falar bem assim, não, eu não vou, porque eles sentem falta, que estão na fase crítica, que é na fase da adolescência, é na fase que tudo precisa de uma resposta minha de imediato, uma afirmação. Sim. E não pude. Mas eu não pude. Eu acho que as minhas escolhas, assim, são diárias, né? Com Manu ainda muito novinha... ela tá numa fase agora, nessas 2 últimas, acho que umas 3 semanas, assim, que ela não quer mais ninguém no mundo, só a mãe. Sim. E aí ela gruda e não quer. E pra eu ir no banheiro eu não consigo. E aí pra eu ir tomar banho, eu tô tendo que tomar banho. E meu esposo ficar com ela do lado de fora do box. Com a mão no box, mão com mão, pra eu poder conseguir tomar banho. Porque senão ela chora que acaba o mundo. Então, agora mesmo ela chega um pouquinho mais cedo, né? Ele vem me buscar na VCA com ela, porque se ele ficar em casa 10 minutos com ela, é os 10 minutos até eu chegar, ela esguelando de chorando, chamando a mãe. Ele sente até o horário que então, a gente ela vai tem chegar. que vir me buscar todos os dias. E aí, à noite, a gente sempre tem um momento ali, brinca, e aí tem um momento do banho, né? Da rotina noturna dela.
de colocar ela para dormir, e eu dou a mamadeira e coloco para dormir. E sempre sou eu que faço. Então, teve um dia que eu precisei sair, meu esposo fez, a Laís goelou chorando. A partir daquele momento, eu entendi que eu preciso estar em casa todas as noites para colocar ela para dormir. Nem que ela espere um pouquinho eu chegar, se deu atrasado, se deu alguma coisa errada. E aí, a minha escolha ali de ficar com ela, eu acho que deve ter, assim, umas 2 semanas que eu não durmo à noite, porque ela tá acordando todos os dias, 2 a 3 vezes à noite, e eu preciso deitar com ela no berço pequeno para dormir com ela. E aí, quando foi ontem, meu esposo falou, você quer dormir no outro quarto? Porque aí ela acorda e eu fico com ela. E aquilo, poxa, eu poderia ter ido para outro quarto e dormir, mas aquilo me doeu. Porque eu sei que ela vai acordar à noite, ela vai chamar a mãe. E a mãe não vai estar lá. E eu vou estar o quê? Dormindo, descansando no outro quarto? Mas daqui uns dias ela vai ser uma adolescente que ela não vai querer mais dormir agarrada comigo. Verdade. Então eu fiz a escolha de que eu tô sem dormir, amanhã eu tenho que trabalhar e eu venho trabalhar sem dormir mesmo, mas a minha filha é um bebê e ela tá precisando da mãe naquele momento. Então é a minha escolha diária ali mesmo de dar o máximo que eu posso por ela. As meninas estão com 6 anos e eu ainda durmo na cama com elas. A gente bota cada um em uma cama, Anderson vai para uma, eu vou para outra, a gente reveza um dia com um dia com a outra. Tudo bem, se elas dormirem, a gente levanta e vai dormir na nossa. Mas às vezes não, às vezes a gente acorda de manhã e tá ela olhando assim pra gente dormir, né? A gente ficou, meu Deus, ainda bem que eu dormi aqui essa noite. Exatamente. E alguma decisão também que eu tomei recentemente, eu mudei de casa, porque eu tenho 2 meninas. Aí, na minha casa, era só 2 quartos, a gente tava com 40 bonecas, 60 ursos de pelúcia, ou era a gente, ou era elas, não tava mais dando. E a gente entendeu a necessidade de crescer num ambiente organizado. Eu cresci em uma casa extremamente limpa, organizada, e isso me ajudou muito. Então, a gente olhou e falou, não, para elas da mesma forma. Então, a gente mudou para uma casa maior, para elas terem mais qualidade de vida. Isso é fundamental. Ter o tempo de brincar, ter a mesinha delas para comer, sentar junto com a gente, ter toda essa questão. Não só ficar, eu vou brincar, eu vou guardar tudo, mas elas saberem que onde elas botarem as coisas delas, vão continuar lá. Exato, e eu estou mais na frente de vocês sobre isso, e assim, aproveitem cada momento, porque essa fase passa. Essa fase passa, sabia? Eu digo que você não morre em vir trabalhar sem dormir. Não morre porque uma mãe nasce uma leoa. Aproveitem, porque eu já estou na fase da adolescência. O meu mais novo tem 12 anos, Heitor. E ele ainda vem, me abraça, me beija, fica um pouquinho, o mais velho também. Mas assim, eu sinto falta de ficar grudada. Eu sinto falta desse calor humano, de estar ali presente, sabe? Eles são muito organizados. E eu sinto falta porque eu não consigo nem reclamar para falar, pega aquela blusa, pega aquele chinelo. Porque é sobre isso que você comentou também. O ambiente que a gente cria nossos filhos é o que eles vão levar para o resto da vida. Então, seja organizada, seja educada, tudo isso influencia. Eu abdiquei da minha vida profissional porque eu fiquei nessa parte de ser mãe. Não era somente uma escolha, mas, enfim, hoje todo mundo, quando meus filhos chegam em algum lugar, eles falam, nossa, Camila, como seus filhos são educados. Mas eu abri mão de trabalhar 11 anos, porque quando eu pensava em voltar, não dava. Quando eu pensava em voltar, não, vou ter logo outro, porque já cresce no ritmo. E eu acho que, assim, hoje valeu a pena. Eu sofri, mas hoje valeu a pena, porque eu sinto falta desse momento de dormir junto, eu sinto falta de colocar para dormir, eu sinto falta da rotina, de ensinar como é que tem que ser, e hoje eles são exatamente desse jeito. Só querendo tudo limpo, organizado, chegar no horário, faz uma diferença enorme. Sim. E essas decisões acabam refletindo diretamente na nossa forma de ser e na nossa carreira, no nosso dia a dia, como a gente lida com a nossa casa, com o nosso trabalho. Até porque o trabalho não deixou de existir. Exatamente. Ele só tomou outro significado, outra forma. E eu queria saber de vocês o que mudou no trabalho depois da maternidade. Eu penso 2 vezes antes de tomar uma decisão. Isso é uma coisa, assim, fora do normal. E, principalmente, a organização. Porque a minha rotina é muito corrida. Então, hoje eles já estudam, então eu tenho que levar para o colégio da mesma forma que eu deixo no colégio, eu tenho que vir para cá voando. Eu não consigo, em hipótese alguma, marcar um cliente no horário que eles saem do colégio ou no horário que eles têm um curso, porque a mesma atenção que eu dou para eles, eu quero dar para o cliente também. Sim. Eu não gosto de atender ninguém com pressa, eu gosto de ter tudo organizado. Então, a rotina mudou, mas nessa correria eu preciso que esteja tudo alinhado, porque se uma coisa estiver fora do lugar, o dia se perde. Sim.
Eu acho que no trabalho a gente talvez até fique mais dedicado, assim, aquele tempo que a gente tem aqui para que as coisas funcionem, para que a rotina continue, porque a gente tem horário de buscar criança e não pode atrasar. Então, eu acho que a mãe é uma profissional talvez mais dedicada do que... Com certeza, isso. Do que antes. Não que a gente não era dedicada antes, né? Mas como as prioridades mudam, a rotina muda e a gente precisa que as coisas talvez sejam um pouco mais provisionadas, não dá para ser assim tudo tão no susto. Eu acho que a gente acaba se dedicando ao trabalho talvez de uma forma mais organizada para que funcione ali dentro daquele horário, para que a gente tenha o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos. Isso. Então, eu acho que isso mudou. A minha visão no trabalho mudou nesse sentido, assim. A gente trabalha com mais foco, porque o resultado vai ser de outra forma. A gente vai comemorar, a gente vai vibrar de uma forma melhor o resultado. Antes eu trabalhava, cumpria meu papel, terminava, dava tudo certo, ok. Hoje não. Hoje, cada coisa no trabalho que dá certo, e eu vibro ali, eu saio para comemorar, porque eu estou comemorando e fazendo por eles. Sim. Quando as meninas nasceram e eu voltei de licença maternidade, na minha cabeça eu não podia deixar nada para outro dia. Porque no outro dia, como elas eram recém-nascidas, elas iam acordar de um jeito que eu ia ter que lidar de alguma forma, que talvez eu não pudesse ir no trabalho, porque poderia acontecer de alguma delas adoecer e depois passar para outra. Então, na minha cabeça, tudo tinha que ser feito de imediato. E aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo que não, que se eu conseguisse me planejar, me organizar, eu conseguiria dar conta de todas essas questões de uma forma que não ficasse nem ruim para elas, nem ruim para mim e nem ruim para o meu trabalho. Inclusive, a gente começa até a lidar melhor, né, com as pessoas, porque você tem que estar com a sua estabilidade emocional ali centrada para você não desabar em momento nenhum, porque você não pode estar mostrando fraqueza para o filho. E, ao mesmo tempo, em alguns momentos, você não aguenta, né? Você dá para chorar. Lá em casa, se eu chorar, chora todo mundo. Se eu chorar, eles estão chorando também. Ainda mais que são meninas, eu tenho que estar forte. Forte a todo momento. E é isso também. Eu não durmo, tem 2 semanas, acordei de madrugada, tenho uma doente. Quando você sai de casa, você se mostra para ele, você vem pro trabalho, você vai ajeitar alguma coisa, tudo bem, tá bom. A gente vai resolver, é um problema que a gente está lidando, mas vai passar. Vai dar certo. E a gente vem, aí passa o dia no trabalho, aí o dia cansativo, aí você chega em casa e parece só que quer dormir. Mas aí você tem uma vida ainda para acontecer dentro de casa, mas quando você olha ali para eles, parece que dá um gás, né? Dá um gás, exatamente. E aí você fica, tava tão cansada. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí eu acho que isso diferencia a gente também no ambiente de trabalho, né? Sim. Porque a gente tá aqui vivendo e ninguém sabe que Hannah tá 2 semanas sem dormir, que Bia tá 2 semanas sem dormir, mas a gente tá aqui trabalhando. Então, fazendo o que a gente tem que fazer, bem feito. Então, eu acho que isso nos molda muito como profissionais. Sim. E sempre dando o nosso melhor, né? Porque quanto mais você trabalha e o resultado vem... No caso dos meus que já estão maiores, eles vibram junto, porque eles estão vendo, poxa, minha mãe é competente, eu quero ser que nem minha mãe. Sim. Porque eles já estão na fase de analisar. Diferente de vocês que precisam estar em casa em outro momento, né? Que precisa ainda estar instruindo. Instruindo, exatamente. Ontem foi bem engraçado, porque ontem foi um dia bem puxado, assim. Dia de muitas reuniões muito complicadas, com climas muito tensos. E aí você acaba o dia assim, poxa, meu Deus, que dia, né? O dia puxado. E aí, uma pessoa virou pra mim e falou assim, vai, Bia, pra casa, era 6 e pouca, vai, Bia, pra casa descansar, senta lá, abre um vinho, descansa. E eu fiquei assim, meu Deus, que mundo é esse? Que vinho, que sentar, que vinho. Aí eu, certo, vou tentar. Pode deixar. Pode deixar. E eu pensando, meu Deus, minha filha já tá lá chorando, querendo que eu chegue em casa. E aí eu tenho o mundo inteiro. Agora eu vou brincar de boneca, eu vou fazer comidinha. Haja noite. Vai participar não de vai salão ser, de beleza. não vai ser um noite. vinho sentado agora, relaxando. Mas vinho. Tudo bem, amanhã a guerra é um é novo outra. dia. É um novo dia. E hoje a gente vive em maternidades diferentes. Você com um bebê, que nasceu praticamente ontem, eu com crianças que começaram a infância agora e Camila com adolescentes. Verdade. E agora vocês acham que vocês passaram a valorizar dentro da vida como um todo mais tempo, flexibilidade ou realização? Porque no meu caso, no começo eu valorizei muito realização. Então, quando eu chegava com alguma coisa para elas me pediam alguma coisa para fazer e eu realizava isso, eu achava o auge. Fantástico. Só que agora que elas foram crescendo, hoje eu priorizo mais a flexibilidade. Porque para mim é muito bacana eu chegar aqui mais tarde,
mas eu saí de casa e ter dado banho nelas para ir para a escola. Exatamente. Eu ter escolhido a roupa, que antes quem fazia isso era o meu marido. Eu ter escolhido a roupa, ter chegado em casa mais tarde, mas também ter feito a tarefa da escola. Isso. A gente fazer uma festa do pijama no fim de semana. Então, no começo eu priorizei muito essa realização, hoje eu já priorizo mais essa flexibilidade. Eu acho que para mim é tempo. Hoje em dia é tempo. Eu sei que eu não tenho... Eu tô aqui um dia inteiro, então eu trabalho o dia todo. Então, o tempo que eu tenho com ela, para mim, é a minha prioridade. Então, de manhã, acordo, aí eu dou a mamadeira, ajeito ela, deixo ela pronta. Aí, depois que ela tá pronta, eu começo a me ajeitar. E aí, à noite, é o meu tempo com ela. Depois que ela tá dormindo, aí eu vou tomar um banho. Ou então, enquanto meu esposo vai dar um banho nela hoje, botou ela na banheira, eu corro, tomo meu banho de 2 minutos para eu voltar, quando dá tempo, terminar de dar o banho nela, dar uma mamadeira, colocar para dormir e deitar com ela. Então, para mim, hoje, é o tempo. O tempo, talvez, é o que eu mais valorizo, assim, com ela. No meu caso, a flexibilidade, porque nesse momento, como você falou, que a gente consegue ter essa liberdade aqui no trabalho... Então, minha vida, assim, mudou totalmente. E eu consigo me sentir mais viva, eu consigo me sentir mais mãe, porque eu consigo essa rotina de deixar no horário do colégio, que eu não abro mão, consigo buscar também, e ainda a questão de me fazer presente no momento que ele pode, porque às quartas e quintas, eles têm curso fora. Então, eu tenho essa flexibilidade de levar, buscar. Caso eu não possa, que é quase nunca, eu já não marco ninguém nesse horário, porque eu sei que isso não vai atrapalhar minha rotina. Sim. Então, a flexibilidade, para mim, já gera esse tempo de maior qualidade para eu conseguir me organizar. Sim. E vocês se sentem mais preparadas para lidar com os desafios de hoje, depois de todas essas mudanças, de todas essas melhorias na vida? Ah, com certeza. Eu me sinto assim, que eu já nasci pronta. Eu já nasci pronta. Eu não sei como é que eu dava conta antes. Eu nasci pronta. Eu sei que agora eu dou conta. É. Bora, eu dou conta. Antes eu não sei como é que eu dava, mas agora eu sei que eu consigo. E quais novas habilidades vocês acham que tiveram depois da maternidade? Porque hoje eu consigo responder 580 perguntas. 580 porquês durante o dia e durante a noite. Jogo de cintura, assim, para resolver as coisas, principalmente porque são fases distintas. Eu estou com um de 15 e outro de 12, um que sai para chegar agora 2, 3 horas da manhã. Eu tenho que estar ali firme, colocando o outro para dormir, que ele não admite que o irmão saiu. E ele ficou em casa. Que ele não pode ir e que eu tenho que comprar um presente todo final de semana. E ele já faz conta que ele está deixando de ganhar porque ele não vai para a festa, sabe? Então, paciência é muito importante. E resiliência, porque assim, à medida que eu vou treinando com eles, que você quer explodir, você respira e fala, calma, se eu explodir, eu vou transmitir para eles que a gente vai resolver as coisas no nervoso, gritaria. não pode, na gritaria, não pode. Se você trata seu filho bem, se você fala de uma maneira mais tranquila, ele vai começar a agir daquela forma. Então, naturalmente, você começa a lidar melhor com as pessoas, porque você está treinando em casa com uma pessoa que lá fora vai ser o seu exemplo. Sim. Graças a Deus, eu treinei, eles são muito melhores do que eu. Porque eu treinei a paciência e eles estão assim na linhagem que eu não tinha antes. Eu acho que resiliência é o ponto maior, assim, de tudo. Eu falo assim, mas de verdade, eu não sei como é que eu dava conta de algumas coisas. E eu me vi em situações, depois de mãe, que eu sei que Bia, antes de ser mãe, não agiria daquela forma. E eu olho assim e fico, meu Deus, como que eu consegui passar por isso aqui? E fazer isso aqui dar certo dessa forma. E isso a gente leva para o trabalho. Então, a gente chega, a gente está cansada, a gente está estressado, mas da mesma forma com que a gente não demonstra isso para os nossos filhos, a gente não demonstra isso para o nosso colega de trabalho, para os nossos líderes, para os nossos liderados, porque a gente sabe que todo mundo tem uma vida que acontece fora daqui, então você tem que engolir o seu ali, não tá fácil, mas talvez para outra pessoa também não tá, e você precisa ter essa paciência na hora de responder, na hora de lidar. Então, acho que para mim ali que trabalha gerenciando pessoas, que são pessoas muito diferentes, aí tem hora que você quer explodir, que você não pode, que você tem que manter a calma, mas que é uma coisa que a gente já faz isso no nosso dia a dia. A gente não explode com os nossos filhos, a gente mantém a calma, a gente respira. Tem as fases, né, da birra, a Manu está começando agora, então ela começa ali
a fazer uma birra, não adianta você gritar de volta, aí você tem que repetir que não pode, mamãe, de novo, esperar chorar, esperar se jogar no chão. Então, aquilo ali vai tornando a gente muito mais resiliente, muito mais paciente. E isso reverbera totalmente em quem a gente é dentro do ambiente de trabalho. Isso, e até essas cobranças também, as cobranças você começa a enxergar de outra forma. Nessa fase que você falou, a fase da birra. Então, assim, a gente está treinando pessoas. Nós, como mães, nós somos líderes que treinamos pessoas diariamente. E isso é uma responsabilidade muito grande. Porque a criança vai começar a fazer a birra, que é o caso da sua. Você tem que deixar naquele momento ali para você entender se ela grita, se ela chora, se ela bate no coleguinha. Entendeu? Eu já estou numa fase que eles não explodem, mas eles implodem, que eles ficam ali passando mal, eu pensando, não, peraí, eu vou ter que melhorar. Porque eu treinei eles de uma forma errada. A pessoa tem que demonstrar suas emoções, mas demonstrar de uma forma que não agrida quem está ao redor. Sim. Não ofenda, na verdade, né? Então, é um trabalho diário. Às vezes, as pessoas que trabalham comigo perguntam como é que eu consigo lembrar de tanta coisa e também responder tanta coisa. E eu fico pensando que, por exemplo, no meu dia a dia, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tomei banho, depois eu dei banho em Letícia, enquanto eu estava me arrumando, eu estava acordando o Isis, para Isis tomar banho e Letícia se vestir. A gente foi escovar os dentes, eu estava me maquiando, Letícia escovando os dentes, Isis calçando a meia. Então, é sempre cada uma num ponto. Enquanto e isso, já te perguntou 100 coisas diferentes. Sim, e ainda é 8 horas da manhã. Exato. Eu já vivi um mundo até 8 horas da manhã. Enquanto a pessoa está acordando, não. E as pessoas isso. Aí a pessoa, mas como é que você faz tudo isso? Gente, eu sou mãe. Sim, não tem como não fazer. Mamãe se vira em 50, gente. Às vezes você chega aqui cansada e a pessoa olha e fala, que cara de sono. Eu sono não, amigo. Eu não acordei agora. Eu acordei faz muito tempo. Eu tô cansada mesmo. E hoje, isso naturalmente traz um propósito para a nossa vida. E quando a gente começa a falar de propósito, a gente também começa a falar de futuro. Porque a maternidade já traz uma preocupação natural, tanto com a gente, com a nossa família, nossos filhos e com o nosso futuro. É trazer a segurança, a estabilidade e toda a estrutura. E hoje a casa própria no Brasil ainda é um dos maiores símbolos de segurança para nossa família. Tanto que eu sigo um marqueteiro que a maior indicação dele, quando alguém pergunta, eu vou ter um filho e eu tenho tantos dinheiros guardados. Aí ele compra uma casa. Você vai ver a segurança que você vai passar para o seu filho dele saber que ele está crescendo numa casa que é sua, da sua esposa. Demais. Sim. E aí é isso. A estabilidade passou a ser mais importante para vocês ou se manteve no que era? Vocês já eram pessoas estáveis antes? Como é que foi essa questão? Assim, eu sempre quis ser mãe, mas eu não queria que fosse de qualquer forma. Então, eu falo assim, que eu nunca... você tinha um sonho de formar? Não, meu sonho era ser mãe. E quando eu era novinha, minha mãe fala que as pessoas me perguntavam assim, com 5 anos, falava, você quer ser o quê quando você crescer? Eu falava, mãe. E aí, por um tempo, eu lembro que eu novinha ainda, e aí eu via que algumas mulheres eram casadas e não tinham filhos, e eu ficava, mãe, mas por que ela não tem filho? Por que ela não é mãe? E aí ela explicava que algumas mulheres não podiam, eu ficava assim, eu me lembro de novinha, eu ficava pedindo, Deus, deixa eu poder ser mãe. Porque era tudo que eu queria, era ser mãe. E aí, eu acho que eu moldei a minha vida para ser mãe. Então, eu me formei, mas eu me formei porque eu queria ter um trabalho, porque eu queria comprar uma casa, porque eu queria ser mãe. Sim. Então, a minha estabilidade, a minha casa, ela foi pensada que eu precisava... Eu comprei a primeira residência, que foi um dom, que tinham 2 quartos, então era eu e meu esposo, tinha um escritóriozinho, a gente tinha acabado de casar, fazia total sentido, né? Casamos agora, então, tudo bem, a gente compra um pequenininho. Quando a vida foi acontecendo e os anos foram se passando, a gente entendeu que a gente precisava de uma casa maior para ter o filho. Então, eu não comprei a casa depois que eu tive o filho. Eu comprei primeiro para depois eu ter o meu filho. Porque eu pensava que, não, agora eu quero ter um filho, então essa casa aqui agora já não me atende mais. Então, a gente pegou aquela primeira moradia, que era o dom, a gente vendeu e deu entrada na nossa casa, que foi o cônjuge, uma casa um pouquinho maior, que já tinham 3 quartos, e para que eu pudesse ter o filho. Então, não que eu já era estável, mas a minha estabilidade ela foi feita pensando na minha filha. Então, a minha vida, desde sempre, foi pensando nisso.
Você se formou porque era o seu sonho formar? Não, porque eu queria ser formada, porque eu precisava de um emprego para ter uma filha, para ter o meu filho. Então, a minha estabilidade, ela foi feita ali já pensando nela. Então, tudo para aquilo, a minha casa e tudo isso, igual você falou, fui para uma casa maior porque era desconfortável para as meninas, eu precisava de uma casa maior. Então, isso foi por ela. No meu caso, foi diferente porque, assim, meus pais, eles vieram de uma família simples e humilde. E eles viram aquilo como exemplo. Tanto que hoje, meus pais foram os únicos que tiveram a graduação. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é professora de letras, né? E, assim, desde sempre, eles falaram que a melhor coisa da vida do ser humano é a casa própria. Então, eles cresceram com esse intuito, casaram. A gente morava também numa casa mais simples. Depois, eles compraram o terreno e foram construindo. E, assim, eu não pude reclamar de nada. Minha vida sempre foi estável. Então, foi aquela segurança que eu tive dos meus pais para passar para meus filhos. Porque quando minha mãe resolveu separar, a primeira coisa que ela fez foi comprar um imóvel. Porque ela comprou uma casa bem mais simples do que a gente morava. E, assim, eu via que não era sobre ela, era sobre a determinação de ter alguma coisa para ninguém jamais vir bater na nossa porta porque um aluguel atrasou. Sim. Ou porque ele precisava da casa naquele momento. Ela sempre disse o seguinte, que a melhor coisa da vida é você ter estabilidade para ninguém nunca vir tomar o que é seu. E a gente cresceu dessa forma, tanto que quando eu comecei a trabalhar aqui, ela falava, você vai parar de gastar com qualquer outra coisa. A fatura do cartão, você paga um apartamento. Mas aquilo até então, eu não conseguia assimilar. Eu falava, não, é muita responsabilidade. E hoje, quando a gente entra no mercado e você vê que é muito mais em conta do que você imagina. Tudo é questão de dedicação e tudo é questão, como a Bia falou, de empenho e foco. Porque antes você tinha um foco de comprar o seu imóvel, você comprou. Não, mudou, agora o foco é a família. Então, no momento que sua família é sua prioridade, você quer que ele esteja em um lar seguro, que seja o refúgio dele naquele momento, que ele não tenha para onde ir, que ele precise do seu colo, do seu conforto. Então, nada melhor do que você ter o seu lar. Porque lá está o seu maior bem, que é a sua família. Sim, eu só decidi comprar minha casa depois das meninas. Elas já estavam mais ou menos com 6 meses. Eu comprei um Conde na época da pandemia e eu virava para minha família, para minha avó, minha tia, eu falava, eu não vou conseguir pagar. Era uma parcela de, tipo assim, R$300. Mas que foi a entrada, mas eu pensava, não, mas eu vou ter que dar conta de outras coisas, não vai dar. E depois, quando começou a ter obra, que a gente começou a sair, eu levava as meninas lá e elas ficavam, a gente vai morar aqui? Aí eu, a gente vai morar aqui. Eles se empolgam de ver que a gente está tendo aquela garra para poder morar e vai ter aqui um condomínio com toda a infraestrutura. Embora quem pense diferente, mas você chegar, deixar seu filho numa casa com todo o conforto, nas suas possibilidades, e que ele vai poder sair. Você vai estar lá correndo, trabalhando, seja home office, fazendo almoço, mas ele vai estar brincando no condomínio, porque uma área de lazer faz uma diferença enorme. É um tempo que, às vezes, você não pode dar para o seu filho aquela atenção, mas ele está na piscina, ele está brincando de bola, entendeu? Está com as amigas, é diferente. Eu lembro até hoje do dia que a gente mudou, a gente fez todos os móveis, arrumou a casa toda, e aí a gente deixou o quarto delas para elas verem. Então, a gente botou o lençol de cama da patrulha canina, todos os ursinhos, tudo esperando. Elas entraram no quarto e falaram, esse é o meu quarto? Agora eu vou sair do berço, eu vou dormir na cama, é o meu quarto, com a cortina rosa, tudo. E elas ficaram tão felizes que a gente só olhou assim e falou, é esse o caminho. É isso, realmente trazer essa estabilidade que eu não tive antes, mas que eu vi que era fundamental para realmente elas continuarem se desenvolvendo bem. E outra coisa, tem que ser de cedo. Isso aí a gente tem que orientar os filhos desde cedo. Eu tenho um cliente, até falei com ele ontem, que vira um amigo e vai servir para o resto da vida, porque o filho trabalhava com ele, então ensinou que a gente tem que botar o filho para ter responsabilidade desde cedo. Começou a trabalhar, por quê? Porque tem que ter responsabilidade, tem que saber e dar valor ao dinheiro. Sim. Ele, com 19 anos, chegou aqui para comprar um apartamento, até no bem residencial, lembro que fosse hoje. Ele falava, papai, como é que eu vou comprar com um salário mínimo? Aí ele fez, você vai dar conta, porque você tem uma casa própria. Olha a palavra, você tem uma casa própria, você mora comigo e com sua mãe, você não tem despesa. Então, o salário você vai investir aonde? No apartamento. Pois ele comprou na sua casa. O pai assinava a carteira e pensei, poxa, então eu já ensinei que tem que morar no que é seu, para ninguém nunca vir tomar e você ficar sem um teto, porque isso é importante. Então, a segunda coisa que eu tenho que treinar agora é que eles vão ter que saber investir desde cedo. Porque quando você começa a ganhar muito dinheiro, que você é novo, que você não tem essa instrução, você gasta com qualquer coisa.
Entendeu? Quando você tem aquele compromisso, você vai se organizar para fazer tudo o que você quer, mas vai estar garantindo o seu ali para sempre. Sim. E eu acho que tudo isso também vai construindo algo que vai além do presente. Ah, verdade. E que, no fim, talvez a maternidade seja sobre realmente o que a gente constrói. Não só para hoje, mas o que fica. E pensando nisso, qual é o tipo de exemplo que vocês querem dar para os filhos de vocês? Eu tô assim, eles falam assim, nossa mãe, a senhora trabalha tanto. Eu fiz justamente porque quanto mais você trabalha, mais você se torna feliz, grata, digna para você comprar o que você quiser, para você não depender de ninguém. Então, você tem que ser forte e corajoso, porque acho que a mãe é o melhor exemplo para um filho. Seja sempre forte e corajoso. Outra coisa que eu tenho aprendido diariamente, fale palavras positivas para os seus filhos. Quanto mais você fala, mais eles se fortalecem. Sim. Porque essa fase de adolescência, volta e meia tem um comentário no colégio, ou tem alguma coisa, eles chegam meio esmorecidos. Eu fiz não. Eu nasci para ter filhos brilhantes, porque eu assisti aquele filho, Mãos Talentosas, e eu me via muito, de falar, você é forte, você é corajoso, Mãos Talentosas. Eu chorava horrores, e ela falava, eu nasci para assistir vocês, e não vocês assistirem os outros. Seja forte e corajoso, porque você cair, eu estou aqui para poder te ajudar a levantar. Então, qualquer coisa que você precisar, qualquer dúvida, você não vai perguntar a ninguém. Você vai perguntar para mim, que sou o seu maior exemplo. E eles fazem tudo me perguntando. Então, agora que já estão maiores, eles já têm essa independência, mas aos pouquinhos eu vou tirando porque eles têm que ter essa autonomia. É diferente da de vocês, que ainda são pequenas, que vocês têm que estar instruindo. Eu instruí, então agora está na hora de eu ir colhendo aos pouquinhos, ver que o comportamento deles é excelente, mas tem falhas. Então, eu preciso só acertar nisso aqui, mas jamais cair. Não deu tempo agora, vai ter que dar. Se vira. Porque uma mãe não deixa nada para depois, uma mãe resolve agora. Eu acho que a gente, né, Hannah, com meninas em casa, a gente hoje está num mundo muito complicado, né? As coisas fora de casa, a gente vê muita coisa acontecendo. Verdade. E não só para o mundo para mulheres, né? Para homens também. Mas principalmente nós que estamos formando mulheres em casa, eu acho que realmente a gente é o maior exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos. Então, a gente não pode pedir para as meninas não fazerem algo que a gente faz, que a gente mostrava e que a gente era assim. Então, nós temos que ser o maior exemplo para elas, porque eu falo assim que eu acho que vai ser minha alegria um dia quando a gente está aqui sentado falando dos nossos filhos. Um dia eles vão estar sentados e a gente tem que esperar que eles sentem e falem, eu fui criado por uma mulher que trabalhava, mas que não perdi o tempo que estava comigo, a minha mãe me dava amor, sempre dizia que eu era brilhante e que ela queria me ver brilhar, porque eu sou bom, porque eu faço as coisas bem feito. Então, um dia eles vão estar sentados conversando sobre como foi ser criados por nós. Então, acho que nós temos que ser o maior exemplo, porque eu jamais quero chegar num momento desse e a minha filha não poder falar como foi ser criada por mim. Eu quero que ela possa falar isso com amor e que eu possa demonstrar isso para ela, tanto nas minhas atitudes, porque não adianta eu ensiná-la e ser totalmente diferente do que aquilo que eu ensino, e também para que ela possa entender que ela sempre tem alguém para quem voltar. Nós somos o lar delas, para onde ela pode sempre voltar. Mas que a gente cria, as pessoas falam que criam filhos para o mundo. Eu falo que eu não crio filho para o mundo, mas eu crio para que ele viva no mundo de hoje, sendo um exemplo e sendo uma boa pessoa. Como é difícil criar boas pessoas. Difícil. Porque nós estamos criando o futuro, né? Então, eu falo assim, que hoje, como mãe, eu vejo tudo muito diferente. Então, eu vejo alguma coisa, alguma notícia muito triste de alguém que fez alguma coisa, eu fico pensando, meu Deus, aquela pessoa tem uma mãe. Eu já me coloco Exato. no lugar. E eu penso que fico poderia pensando, ser um meu filho Deus, meu. poderia ter sido meu filho. Aquilo ali não é que eu fico com pena ou acho que não. Eu fico com pena da mãe. É sempre. Porque eu olho automático. e fico pensando, meu Deus, como deve ter sido difícil para essa pessoa, para essa mulher, criar aquele ser humano. E hoje chegar e olhar para aquele ser humano e pensar, esse é o meu filho, é isso que eu deixei para o mundo. E eu não quero ser isso. Eu quero que a minha filha seja o que as pessoas olhem e pensem, poxa, Manu é uma boa pessoa.
Exato. E ela é boa, e ela é linda, e ela é perfeita, e eu repito isso para ela, mesmo pequenininha, que ela é abençoada, e que ela é maravilhosa, e que ela vai conseguir as coisas que ela consegue, que ela tem que lutar para conseguir as coisas. Então, eu acho que nós, mães, somos os maiores exemplos que a gente pode para os nossos filhos, e que a nossa maior meta mesmo são criar bons seres humanos e bons adultos, né, para a nova geração. Sim, acho que também pegando essa questão de como a gente fala com nossos filhos, agora as meninas já estão começando a pensar. Então, eu também falo tudo isso para elas. Vocês vão conseguir, vocês podem. Quando elas mostram um desenho, ao invés de elogiar, nossa, que linda, eu falo, nossa, que criativo, por que você fez tal coisa aqui? Por que você usou essa cor? E agora elas já estão na fase de voltar para mim, quando eu falo alguma coisa, tipo, mas mamãe não pode agora. Ou papai não pode, elas já perguntam, mas vocês não podem por quê? Porque a gente vem ensinando elas, tipo, vocês podem sim. Vocês são ótimas, perfeitas, maravilhosas, engraçadas, criativas. Mamãe, desenha isso pra mim. Mamãe não pode, porque eu desenhando sou péssima. Mas por que você não pode? Mãe. Pelo menos tenta. Não você pode consegue. porque o desenho é feio. Mas você consegue, mamãe, vem, eu te explico. Então é muito engraçado ver hoje essa inversão. Eu tenho uma conhecida nossa, uma menininha, que a gente estava numa reunião familiar, ela estava, e aí ela falando que ela quer ser mãe. Aí eu me lembro de me ver, né, criança, falando isso. Aí ela falou assim, quando eu tiver uma filha, ela vai ser linda. E aí depois ela parou e pensou assim, mas como que eu vou falar para ela que ela é a criança mais linda do mundo se eu já sou a criança mais linda do mundo? Não. E eu pensei, é mesmo, Belle? E ela porque meu pai falou que eu sou a criança mais linda do mundo. Eu não vou poder mentir para minha filha. Porque a criança mais linda do mundo sou eu. E ela já vai ser adulta. E eu pensei, é isso. O pai ensina que ela é a criança mais linda do mundo e para ela é a criança mais filha do mundo. Quando ela for mãe, ela vai achar que a criança dela é mais linda do mundo. Mas naquele momento ela tá aprendendo aquilo que foi ensinado para ela. Então, se a gente diz que aquela criança não faz isso, que ela não é boa, e ela vai crescer sabendo que ela não é boa. E quando você cresce dizendo que o seu filho é bom, que o seu filho é brilhante, que ele sabe, que ele é criativo, que ele consegue desenhar, mesmo que ele não saiba desenhar, mamãe, você consegue. Então, ela vai crescer tentando fazer aquilo, porque ela sabe que ela pode tentar e que ela pode errar, porque a mãe dela tá lá para poder ajudar e que depois ela vai tentar de novo e que ela vai conseguir, que vai dar certo. Então, eu acho que a meta é essa, de criar esse tipo de ser humano. Eu vi um post sobre isso recentemente de um adolescente de uns 16 anos contando que quando ela chegou para os pais quando era criança e falou que queria ser uma sereia. Sereias não existem, mas em nenhum momento os pais delas falaram isso. Virou para ele e falou bem assim, tudo bem, você quer ser uma sereia? Sereia sabe nadar. Então vamos entrar na aula de natação? E ela foi lá e entrou na aula de natação. As sereias cantam bem. Vamos aprimorar a sua forma de cantar? Ela entrou na aula de canto. Depois de muito tempo, ela foi descobrir que sereias não existem e ela contou bem assim, meus pais não falaram isso. Mesmo sabendo que não existia, eles me incentivaram a ser uma sereia, a ter todas as qualidades que uma sereia tem para melhorar a minha vida. E é sobre isso que eu quero deixar para os meus futuros filhos quando eu tiver. Isso me impactou tanto que eu olhei assim e falei, é realmente sobre isso. É quando o seu filho chega para você e fala, eu tive uma aula de ciências hoje e quero aprender sobre dinossauro. Você pensa, meu Deus, dinossauro. Mas aí você vai olhar o nome de todos os dinossauros, qual é o formato, explicar para ele. E ele acha aquilo o máximo na vida. O up do mundo é entender sobre dinossauros. Manu, ela tá numa fase que ela tá amando cavalos. Ela ama animais, ama cachorro, ama tudo. E cavalo, ela tem um negócio. Ela vê um cavalo e ela já fica pocotó, e balança e pula. E se ela estiver no seu colo, ela vai pular porque ela viu o cavalo. E aí, meu pai deu pra ela que parece um cavalinho, que você fica em cima assim, balança. Uhum. Era um brinquedo que era do meu irmão, tava guardadinho. Só que é uma zebra. Mas tem o formatinho e você senta ali. E aí, a gente chama de cavalo. Porque, né? Pra explicar pra ela que é uma zebra, não, é um cavalo. Então, pega seu cavalinho, Manu. Ela já vai lá na zebrinha, senta na zebrinha e faz lá o pocotó. E aí, ela tá na mania de que, quando ela faz isso, ela pede pra gente colocar cavalos na TV. Mas não é cavalos de brinquedo, cavalos mesmo. Sim. Aí a gente bota vídeos. Cavalos selvagens. Aí começa a explicar do Mustang que foi criado não sei onde, selvagem e tal. E ela fica vendo aquilo. E aí, um dia, a gente tava
tava passando na TV e começou a passar um pedacinho do Rei Leão. E no Rei Leão tem a zebra. E na hora que ela viu, aí ela olhou pro cavalinho dela e eu fiquei, ela vai aprender que não é um cavalinho. Não vou falar isso agora, mas um dia ela vai olhar e vai falar, mãe, não é um cavalo, é uma zebra. E ela olhava assim pro cavalinho e olhava assim, e eu ficava, filha, é o cavalinho, é o seu cavalinho que tá ali. Até para não frustrar, né, desde cedo, porque eu acho que o mundo hoje em dia ainda é tão perverso que o que você puder acolher de uma forma, né, calorosa, para que o tempo mostre com todo cuidado que não é aquilo que eles estavam imaginando, vai ser até mais tranquilo e ameno do que a gente chegar e dar aquele impacto. Não é isso e acabou. Sim. Entendeu? Acho que tudo é a maneira que se fala. Os meus já estão grandes, então tá na fase de ter os pais mais duros, que não interagem nem nada. Já tem a fase que eu tô agora, ele fala assim, mãe, meus amigos e as meninas são suas fãs. Esse dia eu estava num plantão aqui no térreo, eles chegaram, eu tirei uma foto, postei, eles acharam assim sensacional. Nossa, João, como sua mãe é divertida. Já o mais novo falou bem assim, a professora queria falar com a senhora. Quando eu cheguei, ela falou assim, nossa, como você é bonita. Bem que ele falou, tia, quando você vê minha mãe... Oh, meu Deus do céu. Aí, assim, fala com prazer, com satisfação. Nada melhor, né, do que eles terem orgulho de falar o tipo de mãe que eu sou. Eu acho que isso aí é o que a gente quer levar para a vida. E agora a gente já está chegando perto do encerramento. E justamente o que eu queria saber de vocês é, se os filhos de vocês pudessem entender todas as decisões que vocês estão tomando hoje, o que é que vocês gostariam que eles sentissem? Eu acho que o que eu falo é que eu não quero que ela ache que eu fiz nenhum tipo de sacrifício por ela. Eu quero que ela entenda que eu fiz escolhas pensando nela, mas não que eu me sacrifiquei por ela. Eu acho que é uma carga muito pesada para alguém carregar, né? Poxa, minha mãe me se sacrificou e deixou de fazer aquilo por minha causa. Verdade. Não, eu fiz porque eu queria que ela porque eu escolhi viver aquilo por ela. Então, eu acho que quando ela olhar para as minhas decisões hoje, eu quero que ela pense, poxa, minha mãe viveu para mim, comigo, mas escolhendo. Eu escolhi aquilo. Eu não estou me sacrificando. Eu não estou fazendo sacrifícios por ela. Eu estou escolhendo por ela. Eu acho que é isso que eu quero que ela olhe e pense. Minha mãe me escolheu. E escolheu viver comigo, assim. Verdade. Até sobre você falar essa palavra sacrifício, eu acho que quando a gente tá nessa fase que fala assim, tá vendo aí o sacrifício que eu tô fazendo por vocês, é muito duro, porque a pessoa absorve que como se fosse um peso em nossas vidas, e não é o caso. Eu fiquei 11 anos sem trabalhar, porque no período, para mim, realmente, foi um sacrifício deixar de trabalhar, que era uma coisa que eu amava também. Mas hoje que eu olho para eles, eu vejo eles tão educados, tão comportadinhos, sabe? Tão respeitosos. Foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, porque nada melhor no mundo do que a pessoa chegar e falar assim, Bia, como Manu é gente boa, Bia, como Manu é educada, nossa. Aí você pensa, meu Deus, consigo respirar melhor, porque é esse legado que eu quero deixar. E outra, para eles não desistirem nunca, porque eu não desisto em momento nenhum. Eu caio 10 vezes, eu levanto 20. Porque a gente, como mãe, a gente não pode desistir. A gente tem que mostrar para os nossos filhos que o mundo pode estar desabando, mas você tem que estar ali servindo, sorrindo e correndo atrás. Porque se você se mostrar uma pessoa fraca, por um mundo perverso que a gente está hoje, não vale mais a pena ter filho. Porque hoje eu vejo que pessoas não querem ter filho porque dá trabalho, sobre o que você falou, que é abdica, que é um sacrifício. Mas, gente, eu amo chegar em casa, eu amo pegar eles agora no colégio. Eu amo saber que, assim, eu corri, eu fiquei sem trabalhar há muito tempo, mas eu amo estar realizada e chegar ali assim, bora pro cinema que vocês querem, bora aqui fazer uma coisa diferente. Eles amam praia, bora viajar, sabe? Agora a gente está terminando algumas coisas lá em casa, acho que eu queria viajar, tô cansada. Não, mãe, a gente não pode viajar, porque a senhora falou que tinha algumas coisas para terminar. Aí a pessoa, meu Deus, eles já estão me dando conselhos. Eles prestaram atenção no que eu falei. Eles estão entendendo que a prioridade é aquilo ali, sabe? Então, que Deus possa me dar mais saúde para poder vender mais, para poder realizar mais sonhos das pessoas. Automaticamente, eu estou realizando o meu, entendeu? Sim. É a melhor coisa que a gente escolheu fazer da vida. O que eu gostaria que as meninas sentissem, pensando em tudo que eu fiz, em tudo que eu pensei, é que eu fiz o melhor, pensando nelas, mas também dentro das possibilidades que eu tinha. Porque eu tive 2 de vez. Então, poxa, você não se prepara nem para ser mãe de uma, independente da sua escolha, da sua vontade, se você queria ou não. Imagina 2 crianças chegarem e, ao mesmo tempo, a gente pensar, poxa, essa aqui está doente, eu preciso abdicar um pouquinho dessa, mas eu também preciso que ela não se sinta só.
Ou essa aqui está com tal dificuldade na escola, preciso dar uma olhada diferente para cá. Mas entender que elas são duas crianças diferentes e que eu estou fazendo o melhor pensando em cada uma delas. Do jeitinho que elas são, cada uma dentro das suas possibilidades. Uma que gosta mais de conversar, outra que é mais... Não fale comigo, não converse. Exatamente. Sem forçar Duas muito. personalidades totalmente diferentes. Sim, sem forçar muito, mas ao mesmo tempo, vamos melhorar isso aqui, vamos pensando nisso aqui. Ah, agora não tenho como, não tem condições. Ok, vamos lembrar disso aqui daqui a um tempo e pensar o que a gente vai fazer. Então, é muito isso, que a gente está tentando junto com elas. E fazendo o melhor que a gente está conseguindo fazer hoje. Nem sempre é realmente o melhor, mas dentro da possibilidade do dia que eu tive, da vida que eu levei, é realmente o que foi. E como é legal, né? A gente ouvir mães falando isso, porque a gente olha assim e muita gente acha que ser mãe é muito opressivo. Nossa, sim, meu Deus, a mulher deixou de existir para ser mãe. E quando a gente conversa com mães, e nós estamos em fases diferentes, né, da maternidade, mas que a gente olha assim e todo mundo pensa ali a mesma coisa. Poxa, eu estou realizando por ele, junto com ele. Eu não deixei de existir, eu não deixei de viajar, mas as minhas viagens agora têm um olhar totalmente diferente. É tão gostoso você mostrar o mundo para eles. Primeira vez que vai na praia, que molha o pé e que, poxa... Hoje eu não consigo mais pensar assim, vamos ali fazer uma viagem e deixar a Manu. Não, não consigo ver. Poxa, mas dá muito trabalho, gente, mas é tão legal, dá muito trabalho. E às vezes você volta mais cansado, você foi para descansar e você volta cansado ali da rotina, do bebê e de tudo, mas a nossa rotina ela já é assim. Sim. Poxa, exato. E como é legal ver o mundo com os olhos deles. E ver eles olhando para a gente dessa forma, né? Vocês já conseguem materializar mais, que eles já falam, já fazem isso. Mas, poxa, esses dias eu estava deitadinha, Manu deitou comigo, botou a mãozinha assim, me deu um beijo. E eu fiquei, poxa, ela me ama também. Você desabou na hora. Desabei. Como é bom ver o mundo assim, porque, poxa, eu não estou deixando de viver para que a minha filha viva. Eu estou vivendo com a minha filha. Sim. E isso é muito mais legal. Como é muito mais legal viver o mundo com alguém que você ama e ter alguém para mostrar alguém novo que vai ver o mundo de uma forma diferente, que vai ver o mundo com o seu olhar, que vai ver o que você mostra. Poxa, como isso é muito mais legal do que quando era eu sozinha. Poxa, minhas viagens agora são muito mais divertidas. Exato. A praia que é ali, poxa, não aguento mais. Já fui ali nessa praia já 10 vezes. Todo ano a gente vai, todo feriado a gente vai. Poxa, um feriadinho. E aí, vamos levar Manu pra praia, né? Porque verdade, motiva mais, né? É muito mais motivador. Então, eu acho que ser mãe não mata a gente como mulher. E não mata a gente como profissional, e nem como mãe, nem como... Ser mãe salvou a gente ali de uma vida muito mais sem graça. Eu acho que a nossa vida, ela é mais puxada, precisa de muito mais dedicação, precisa de muito mais foco. Mas eu acho que ela é muito mais legal, tem muito mais amor, é muito mais divertida, tem muito mais pergunta louca para responder. E eu ainda desejo... Tem coleguinhas de adolescente para tirar foto no trabalho. Então, tem um mundo novo ali de um cavalo que é uma zebra, mas que é um cavalo e que faz um barulho de uma zebra, e é isso. Então, eu acho que o mundo, pra gente, tem muito mais amor e muito mais diversão e talvez muito mais força pra gente aguentar o mundo, né? E eu ainda desejo que Bia, se for da vontade dela e de Deus, que passe pela experiência da gente, que tenham dois, porque, assim... É totalmente diferente. São pessoas diferentes. E você tem que ter ainda aquele jeitinho carinhoso de falar com um, falar com outro. E você mostrar que mãe ama todo mundo igual. Eu achava que não. Eu achava que minha mãe sempre preferia a mais velha, porque era a única que, no começo, era melindrosa, não sabia muito se virar. E eu e a mais nova, a gente foi pro mundo. Aí eu entendi, meu Deus, minha mãe super protegeu demais a mais velha. E eu vi que não. Que o amor é tudo igual. Às vezes a gente dá mais atenção para quem para quem dá mais trabalho ou até para quem ainda não tem aquela desenvoltura, como você falou. Um é muito mais falante, o outro é muito mais calado. Então, eu me preocupo com o que é muito mais calado. A forma de lidar é diferente, né? Então... E como você falou, a questão da viagem. Gente, se eu viajava sempre quando eles eram pequenos, que dava trabalho, mas era um trabalho que, em sintonia com meu marido, a gente sempre se virou. Nunca reclamei de uma viagem, porque sempre foi divertido. E agora, então, que eles ficam naquela expectativa, vamos olhar para onde a gente vai viajar. A gente vai, eles conseguem ver coisas que a gente não consegue ver. Então, acho que isso hoje não tem preço. Sim. Foi a melhor escolha que a gente fez na nossa vida. Não tem preço.
Eu fiz uma viagem recente que só eu e meu marido. A gente pegou um chalé em Boa Nova. 2 dias antes, a gente se olhou e falou, e se a gente levar as meninas? Um lugar que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Tem umas ladeirinhas para subir. Isso. Uma terra. Aí a gente mandou mensagem e falou, criança, quando vai criança, é tudo bem? Sim, a gente levou. Então, a gente fez todas as trilhas com elas no colo. Elas andavam um pouquinho, subiam. Ela já com 5 anos. Subia no colo, às vezes o guia levava um, eu levava outro, meu marido levava outro. E elas falando dessa viagem hoje. Acham fantástico. Sim, fantástico. porque a gente foi aquele dia e tinha fogueira, e eu assei o marshmallow na fogueira, eu fui naquela cachoeira. A cachoeira ficou muito mais legal. Sim, e depois a gente pensou assim, falou, nossa, se tivesse sido só a gente, ia sem ser graça, tão sem graça. Porque a gente não tem ninguém ia... pra ficar dividindo o colo pra carregar. A gente não ia tem um marshmallow. Quem vai ficar esquentando marshmallow na fogueira? Eles acham o máximo, né? A gente que quer outra piscina, coisa. Eu e ele não iam querer entrar na piscina, a gente só entrou por causa Teve que delas. entrar. A gente não ia escolher as trilhas melhores, porque a gente teve que escolher por conta delas. A gente não ia fazer nada, a gente simplesmente ia chegar lá, tirar uma foto, falar, bacana, a gente viveu a experiência, mas não ia ter o pão com ovo, com queijo, que o cara teve que fazer só porque uma delas queria. Verdade. Não ia ter a pizza no final do dia. Então, é uma coisa muito... Sem graça. Essa sua viagem tinha sido sem graça. É uma coisa sem graça. Hoje a gente não enxerga a nossa vida sem nossos filhos, na verdade. Sim. Eu estou muito reflexiva sobre isso, porque João Pedro tem 15, fazer 16 no final do ano, então daqui a 2 anos é como se estivesse saindo de casa. Gente, eu passo mal. Aproveita, porque só de imaginar que está nessa fase de fazer vestibular, de sair. Sim. Eu não estou preparada para meu filho sair de casa. Porque eu estou nessa fase que já está crescendo. Mas tá então, incentivando. Assim, vai incentivar. Vai. Mas não estou incentivando, não. Não vai, não. Ainda não estou preparada. Eu não estou incentivando porque é muito doloroso. Porque agora que eu vou entender se realmente tudo que eu ensinei, ele aprendeu. Já estou passando por isso, mas assim... Não consigo imaginar. E eu sei que, é o que Bia falou, a gente cria filho pro mundo, mas eu não quero que meu filho saia de casa. Mas tem que sair porque ele vai ser a prova viva do exemplo que eu dentro de casa, mas que dói, pensando, meu Deus, será que vai saber arrumar as coisas? Não, sabe o que eu tô vendo que sabe. Então, a gente sabe o que a gente deixou de legado, mas é doloroso, sabe? Imaginar que daqui uns dias não tá mais em casa, mas que você tá com o coração em paz, porque tudo que tinha que ser feito, você fez. Sim. E a mas gente já tá encerrando. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mães, futuras mamães, darem algum tipo de exemplo, o que vocês aprenderam nesse período, como é que está sendo. Quero pegar o gancho de Bia, que eu acho que nasce uma mãe, nasce uma leoa, nasce uma mulher forte e corajosa, né? Porque a gente virou mãe, que a gente morreu, e que a gente tem que ser cada dia mais forte, mais corajoso para transmitir isso. E sejam mães, porque vocês vão ver o maior amor da vida de vocês. E que, além de tudo isso, é o tempo mais precioso que a gente vai ter em nossas vidas. Eu acho que hoje eu não me imagino sem meus filhos. Inclusive, eu queria até ter mais, mas não pude. Mesmo sendo assim, corrida, agoniada, metódica, mas eu sempre quis ser mãe também. Eu acho que isso é o que faz você ter mais vontade de viver, mais garra para correr atrás dos objetivos. Tudo que você ganha é um motivo de comemoração, porque vai ser sempre para eles. Eu acho que eu sempre falo, todo mundo que me pergunta, eu digo, tenham filhos, gente. Não, todo mundo que me perguntar uma dica, tenham filhos. É a melhor coisa, assim. Vira a sua vida de cabeça para baixo, e a vida é uma loucura, mas assim, é a melhor loucura que eu já fiz, eu falo que é a coisa mais difícil, que eu mais amo, é ser mãe. Então, os nossos filhos, eles não estão aí para que a gente se sacrifique, nem para que a gente esqueça quem a gente é. A gente só renasce de uma forma totalmente diferente, numa nova mulher, uma mulher mais forte. Quando a gente se vê mãe, a gente se vê olhando assim, pensando, meu Deus, quem era essa outra pessoa? E ela não chega nem aos pés de quem é essa pessoa mãe agora. Então, filho, ele é bênção, né? Ele é presente de Deus para as nossas vidas. E eu acho que, se a gente for escolhido para isso, é uma missão bonita demais para a gente negar. É muito gostoso, passa muito rápido, o tempo voa, mas vale muito a pena. Eu acho que, de tudo que eu já fiz na vida, o que mais vale a pena é ser mãe. E você perde até um pouco sua identidade, porque você agora não é mais
Beatriz Vilaronga, você agora é a mãe de Manu. Sim. E eu amo ser a mãe de Quem Manu. é ali? Gente, é aquela, é a mãe de Manu. É a mãe de Manu. E tá a mãe de ótimo. Manu, eu tá... amei essa identidade. Eu amo. É a mãe de Manu. Tá, não, tudo não é bem mais Bia. tá tudo bem pra mim. Pode ser a mãe de Manu, tá ótimo. E a gente ama. E vocês, abraça o filho de vocês, beija, fique sem dormir, porque passa muito rápido. Passa rápido demais. Agora eu tô no rol de amizade, que é aqui da BCA, que a maioria, todo mundo tá tendo neném. Eu fui comprar uma lembrancinha, entrei na loja de bebê semana passada, comecei a chorar e o povo não entendia porque eu estava chorando. É de pensar, um dia desses eu estava comprando pro meu. Hoje eu estou vindo aqui, o meu filho já tudo grande, daqui uns dias é para ele. Então, assim, passa muito rápido. Então, que a gente possa se dedicar, né? E dar o que tem de melhor, que é o que vai ficar de exemplo. E eu acho também que a gente tem que dizer para essas novas mamães, né? Essas mais recentes, assim, que tá tudo bem. A vida, ela é assim mesmo, ela é essa loucura. Vão ter dias que vão ser mais difíceis, vai ter madrugada que você vai chorar porque você só queria descansar, mas que seu filho vai te dar um vigor novo. Tá tudo bem voltar pro trabalho, tá tudo bem você continuar a sua vida pelo seu filho. Tá tudo bem se você também quiser passar mais tempo com ele em casa. Tá tudo bem. As escolhas, nós fazemos as escolhas pelos nossos filhos. E tudo no final dá certo, assim, seja certo. A escolha que a gente faça por eles, vai dar certo. Se a nossa escolha e o nosso futuro, se o que a gente faz é pensando no futuro deles, vai dar certo. Então, vão ter dias que vão ser mais difíceis mesmo, que a gente vai chegar aqui no trabalho tão cansado, que a gente não quer nada, que não quer ouvir ninguém. Mas tá tudo bem. A vida de todo mundo é assim. Porque a da mãe não, né? Então, a da mãe ainda é mais. Nossos problemas e nossos trabalhos são maiores, né? Em casa. Então, a gente tem 30 mil horários. 24 horas vira aí pelo menos umas 48, se for contar certinho tudo que a gente faz. Mas as coisas se ajeitam. E uma hora também a gente vai voltando a se enxergar, né? Como mulher, como profissional. E se enxergando mulher profissional mãe, que agora é uma nova pessoa, tem uma nova identidade, que tá tudo certo, é uma identidade linda, eu amo ser a mãe de Manuela. E se quiser me chamar só assim também tá tudo bem, para mim tá perfeito. Mas é a mãe de Manuela, que continua sendo profissional, que é esposa, que é dona de casa e que faz o que pode com aquela situação que a gente tem ali para viver e para fazer pelos nossos filhos. Verdade, que é tudo tão bom, uma situação, um momento que é tão mágico, que é o que tu falou, vão ter dias terríveis, vão ter dias que você vai falar, não vou ter, nunca mais vou ter filho, porque eu abdiquei da minha vida, porque é corrida, não dou conta do trabalho, não dou conta da casa, e quando você menos espera, não, acho que eu vou ter um segundo, porque acho que Manu merece uma irmã. Manu merece uma irmã, porque Manu merece dividir, ter essa sensação da melhor amiga, de você sentar e conversar. No teu caso foi bacana, porque você já veio com duas, né? Sim, então, assim, uma jamais vai se imaginar sem a outra. Sim, e eu fico pensando, se eu tiver um terceiro, que o pessoal fala muito que existe o complô dos gêmeos. Vai ser como legal. Que esse terceiro vai se sentir? Esse terceiro é o terceiro. E aí, como ele vai se sentir ok? Ele vai entender que ele tem Acho que ele vai ser duas muito irmãs amado. gêmeas que vão entender que chegou mais um. Pensa e que é meu duas. Irmão ou eu só tenho. Vai ser Pensa essas duas juntando para proteger ele. Não tem quem mexe. É um momento, realmente, é um momento tão mágico. Por mais que você esteja cansado e tudo, mas você ainda pensa, não, acho que vou ter mais um. Que você vê que o amor é tão grande que passa por cima de qualquer coisa. Independente de estar cansado ou não. Várias noites sem dormir, mas você daqui um dia vai querer uma irmã pra Manu. Sim, quando o Manu começa a dormir, ela vai falar e se? Ou tá crescendo. O amor é tão grande que você não... Gente, é uma coisa assim mágica, porque você não lembra de nada, de cansaço. Apaga. Deus é perfeito em todos os momentos, porque todo cansaço você não lembra. Você só vai lembrar que tá crescendo e que você tá perdendo aquilo ali. Por isso, em alguns momentos, a pessoa opta em ter outro. Na hora que eu chegar em casa, na noite que eu chegar em casa e eu puder sentar e tomar um vinho, eu vou falar, tá estranho. Como assim? O que aconteceu? Como assim? Pera aí. E agora, Camila, que vive numa fase diferente da minha, me trouxe muito a sensação de eu como filha. Por exemplo, Camila falou, poxa, abracem, vivam essa história, vivam essa vida com seus filhos, mas, por exemplo, hoje eu vejo também que os filhos vão crescendo e eu me sinto de lado. Então, poxa, gente, vamos procurar nossas mães também, né? Às vezes elas só querem que você fale bom dia. Mandar uma mensagem no WhatsApp, quem mora longe. Eu falo. Às vezes elas só querem um oi.
Você falou que sua mãe, que você saiu de casa, né? E ficou sua irmã, e que você ficou, poxa, lá, protegendo. Olha, e você chorando que seu filho tá saindo de casa. Pois É difícil pra ela. Tô chorando, porque Isso, assim, tá difícil saindo pra de ela casa. também. E eu falo, outra coisa que você falou, Hannah, isso é importantíssimo. Eu falo com minha mãe todos os dias. Pela manhã eu acordo e mando mensagem. Tá tudo bem? Hoje eu não vou pra BCA, tô em casa. Qualquer coisa me manda mensagem. Aí depois do almoço, já almocei, tô aqui na correria. Ela, tá bom, de noite a gente conversa. E ela sente muita falta disso, porque minhas outras irmãs não têm essa mesma assiduidade, né, de falar. E eu treino meus filhos o tempo todo. Vocês não têm ninguém na vida de vocês, a não ser eu. Vocês têm que me mandar mensagem de manhã, de tarde e de noite. Primeiro na vida de vocês sempre vai ser Deus, depois eu. Aí meu marido grita e eu também, mas mãe é mãe. Licença. Porque se eu não tiver ninguém, quem vai cuidar de mim? Não, mãe, a gente vai cuidar de você. E fiz exatamente. Um bom filho sempre procura saber como é que a mãe tá. Entendeu? Liga pra saber tudo mais. Se almoçou. Porque no correr do dia a dia, a gente acaba se passando. Porque a gente... acho que o fardo pra mulher... Perdão, misericórdia, fardo não. O trabalho da mulher se torna maior do que o homem por causa disso. Porque a gente fica nessa responsabilidade de ser mãe, esposa, dona do lar, mas tem que ser filha. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E tudo vai girando, graças a Deus, certinho. Obrigada, Bia. Obrigada, Camila. E desejo para todas nós um feliz Dia das Mães, para quem estiver assistindo meninas, também. E para os filhos também. Não esqueçam de dar um oi, um bom dia, mandar uma mensagem qualquer para sua mãe num dia aleatório. Eu agradeço demais a oportunidade. Inclusive, quando eu recebi ontem, eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que mandaram errado. Porque eu só tinha visto... eu tinha visto que tinham vários contatos do marketing. Peraí, marketing 1, marketing 2. Aí, quando eu li que vi que era sobre o Dia das Mães, aí eu fiz, eu preciso ter estabilidade, que eu falo que não pode chorar. Aí, estou desabando. Fui lendo e pensando, meu Deus do céu, como uma pessoa consegue imaginar que uma mãe faz tudo isso aqui? Sim. Sabe? Aí, eu ia escrevendo ontem à noite e chorando. Eu fiz, não, tem que dar legalidade, vai escrevendo. E você chega aqui, vai lembrando. É tudo tão espontâneo que você não é nada daquilo que a gente tinha feito. Sim. Amei participar, obrigada de coração. A gente e o bacana, agradece. né, é que são faixas diferentes, aí você Sim. vai conversando aqui, vocês vão falando, eu vou chorando, que eu vou lembrando que eu já passei por tudo isso. E a gente que tá antes vai pensando, meu Deus, daqui um dia eu vou sou chegar eu. lá, logo. Logo, logo. Foi ótimo. Feliz Dia das Mães para vocês. A gente tá fazendo um bom trabalho, eu acho. Eu também acho. Estamos caminhando certo. Construindo futuros. Também acho. Obrigada.